Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Domingo de carnaval, porém, domingo de carnaval com futebol. Boleirada adora, né? Tem que jogar no domingo de carnaval. Mas, enfim, é a profissão que eles escolheram. E a que eu escolhi também, então tem que estar aqui falando sobre futebol no domingo de carnaval. Mas para quem não é de São Paulo, tá uma chuva desgraçada desde sábado à tarde, então eu já não ia pular carnaval mesmo, então para mim acaba sendo indiferente se tá chovendo, se não tá. Para quem vai ficar em casa ainda é bom. Fico chateado por quem tá pulando carnaval, quem tá viajando, aí é uma merda, né? A pessoa se programa para fazer as coisas e a chuva acaba atrapalhando. Mas enfim, vamos falar hoje de Corinthians e Mirassol, reta final do Campeonato Paulista da primeira fase. Já chegaremos ao mata-mata, a hora que todo mundo gosta. Mas hoje na Arena Corinthians às 18h30, Corinthians e Mirassol se enfrentam. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, se gostar do vídeo também, dá essa moral pra gente, para levar o conteúdo do R-City para cada vez mais pessoas. É muito importante, tá bom? Esse apoio de vocês e muito obrigado aí a todos que estão dando essa força aqui pro canal. E o Corinthians, todo mundo sabe, veio de um empate contra o Palmeiras, empatou por 2-2 na mesma Neoquímica Arena, palco da partida de hoje. E foi uma partida complicadíssima para o Corinthians, um jogo difícil, bem desgastante. Até por isso, talvez o Corinthians entre com algumas mudanças no seu elenco titular, em comparação com a partida de quinta-feira. E o Mirassol vem de 3 partidas sem derrotas e vive um bom momento no estadual, está lutando para garantir a classificação na fase de quartas de final. Então, é um duelo que indica que será bem complicado para o Corinthians. Lembrando que o Mirassol subiu da Série C para a Série B, é uma equipe de segunda divisão nacional, então é um confronto muito difícil. Não só subiu, né? O Mirassol ele foi campeão da terceira divisão nacional, é uma equipe que vive uma boa ascensão no futebol, então é um confronto bem complicado para o Corinthians, óbvio. Não tem a mesma dificuldade de um confronto contra o Palmeiras, que o Corinthians foi bem na última quinta-feira, mas é um jogo difícil, principalmente depois de um jogo como um Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians acaba chegando bem desgastado. O Mirassol, ele é o terceiro colocado do seu grupo, tem 12 pontos e agora está a 5 pontos do vice-líder Água Santa. O Água Santa que jogou ontem e venceu. O Água Santa venceu, tá aqui o placar, venceu a Inter de Limeira fora de casa por 1-0. Um grande resultado do Água Santa. E além disso, além do grande resultado, o Água Santa ele fica 5 pontos à frente do Mirassol. Então, caso o Mirassol vença o Corinthians, ele ainda fica 2 pontos atrás do Água Santa. Tá bem complicado, ainda vão faltar 2 rodadas após essa partida entre Corinthians e Mirassol. É possível o Mirassol alcançar o Água Santa ou até o São Paulo, que no momento tem 17 pontos, mas também tem 9 jogos. Mas a situação do Mirassol é um pouquinho complicada, porque depende de outros resultados. Sempre que você depende de outras equipes, a situação fica bem difícil. E o Corinthians, diferente do Mirassol, vive uma situação bem tranquila no seu grupo. Tem 15 pontos e está com uma diferença de 9 pontos para o Ituano. Ituano, que é o terceiro colocado do grupo C, grupo do Corinthians. E uma vitória do Corinthians hoje já garante o Corinthians nas quartas de final com 3 rodadas de antecedência. Com 3 não, com 2 rodadas de antecedência. Então, o Corinthians tem uma situação muito tranquila. O Ituano ainda não jogou, então uma vitória do Corinthians, o Corinthians garante a classificação. Em caso de derrota até do Ituano, o Corinthians nem precisa entrar em campo e se garante na próxima fase. Agora, o Ituano não é mais o terceiro colocado, tá? Eu tô desatualizado, né? A Ferroviária é a terceira colocada com 8 pontos. A Ferroviária que jogou ontem, mas não muda a situação do Corinthians, porque o Corinthians tem 15 pontos,
O Corinthians, em caso de vitória, chegaria a 18, e aí faltariam 10 pontos para alcançar a Ferroviária, alcançar o Corinthians. Então, mesmo assim, o Corinthians não seria alcançado. O Ituano tem 2 partidas a menos, porque tem uma partida que foi remarcada, mas mesmo o Ituano vencendo as 2 partidas, o Ituano chega a 12 pontos. O Corinthians teria 18 em caso de vitória, só que o saldo de gols do Ituano é -6, é um saldo de gols muito baixo. Então, é impossível praticamente o Ituano alcançar o Corinthians. Então, uma vitória do Corinthians garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians acabou pegando um grupo ali que está brigando para não cair. São Bento está lá embaixo na tabela. O São Bento, que é o segundo do grupo do Corinthians, tem apenas 9 pontos. A Ferroviária tem 8, que briga para não cair, e o Ituano também, que está na zona de rebaixamento, tem 6. Então o Corinthians acabou dando essa sorte, pegou um grupo muito tranquilo, e além disso, o Corinthians vem fazendo uma campanha regular, o que ajuda ainda mais. E o Mirassol, a equipe do interior ela conta com um retorno importante de um jogador que vem sendo muito importante para esse início de Campeonato Paulista, que é o atacante Negueba, titular absoluto do Mirassol. Ele já está há 2 temporadas na equipe de Mirassol, ajudou no título da Série C, e ele estava suspenso. Volta contra o Corinthians, é uma peça importante, então é um reforço que o Corinthians tem que ficar muito atento para a partida de hoje. No Campeonato Paulista, ele já marcou 2 gols e deu uma assistência em 8 partidas disputadas. Tem 23 anos, um atacante veloz, um atacante que está com a saúde em dia, super jovem, né? Então, tem fôlego aí que pode dar muito trabalho para a defesa do Corinthians, que a gente sabe que vem sofrendo com jogadores de velocidade. O desfalque do Mirassol é o lateral Cortez, lateral aí conhecido do futebol brasileiro, já atuou no São Paulo, no Botafogo, no Grêmio. Então, o Cortez, que é jogador do Mirassol, não atuará por estar lesionado. E um fato curioso e um fato bem interessante, principalmente para a torcida do Corinthians, é que o Corinthians nunca perdeu contra o Mirassol. Então, o Corinthians está invicto na história contra a equipe do interior paulista. São 12 jogos apenas na história, porém, 8 vitórias do Corinthians e 4 empates. Então, o Corinthians não sabe o gosto de uma derrota contra o Mirassol e pretende manter essa boa fase, até porque o jogo vale classificação para o Corinthians. O último jogo entre Corinthians e Mirassol foi no ano passado, no Paulistão também, na primeira fase, e o Corinthians venceu por 2-1. O Corinthians marcou com Paulinho e Renato Augusto, 2 jogadores que ainda permanecem no elenco do Corinthians, e o Mirassol diminuiu com Rodrigo Ferreira. O Rodrigo Ferreira não está mais no Mirassol, ele está no Grêmio, está emprestado pelo Mirassol ao Grêmio e não faz parte do elenco do Mirassol nesse Campeonato Paulista. E o único confronto decisivo, confronto que vale a classificação entre Corinthians e Mirassol, foi em 2020. Fazem 3 anos esse confronto de semifinal do Paulistão. Quem não lembra, o Mirassol foi a grande sensação daquele Campeonato Paulista, surpreendeu eliminando o São Paulo nas quartas de final. Então o Mirassol chegava com muita moral na semifinal, mas o Corinthians acabou vencendo e venceu por apenas 1-0, um jogo muito difícil, e o Corinthians garantiu a vaga para aquela final de Paulista, marcando com Ederson que está no futebol europeu e vestiu a camisa do Corinthians em 2020. E a provável escalação do Corinthians para hoje, Corinthians que certamente virá com algumas modificações devido ao desgaste, né, na partida contra o Palmeiras. Então o Corinthians mudará algumas peças e você vai ver agora com a provável escalação do Corinthians. Provável Corinthians com Cássio, Fagner, Balbuena, Bruno Mendes e Matheus Bidu. Na meiuca, Rony, Fausto Vera, Juliano e Adson. E a dupla de ataque com Roger Guedes e Yuri Alberto. Então, fora desse time titular do Corinthians que enfrentou o Palmeiras para a partida de hoje, provável, né, escalação, o Balbuena no lugar do Gil, o Matheus Bidu no lugar do Fábio Santos, o Fausto Vera no lugar do Renato Augusto, e é isso, são essas alterações do Corinthians. E o provável Mirassol com Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson, Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme.
Guilherme Biro. Na meiuca, Yuri, Danielzinho, Camilo, Fernandinho, Negueba. E no ataque, Zé Roberto. Centroavante, Zé Roberto. Fazedor de gols. O Corinthians tem que ter muita atenção aí com esse atacante do Mirassol. Eu acho muito interessante essa dupla defensiva do Corinthians. O Balbuena não está bem, acabou falhando em alguns jogos, mas óbvio que ele merece mais uma chance, alguns minutos dentro de campo. Precisa ter minutagem para mostrar que está se preparando, que está buscando melhorar seu futebol, porque o Balbuena não é nem de longe o Balbuena que foi na primeira passagem do Corinthians. Então, o Balbuena precisa mostrar um bom futebol. E o Gil não vem me passando muita segurança. É um jogador que marcou contra o Palmeiras, fez um gol importante, o gol de empate no Clássico. Porém, é um cara que está muito lento, é um cara que no jogo aéreo tá pecando bastante. O Rony marcou um gol de cabeça com o Gil marcando ele. O Rony tem praticamente metade do tamanho do Gil e ele conseguiu subir mais alto que o zagueiro. Então é uma boa oportunidade. Eu acho que é bem interessante essa dupla de zaga. Vou observar bastante. O Matheus Bidu também na lateral esquerda é um cara jovem, é um cara que tem tudo para se tornar titular, só depende dele. Talvez isso seja o difícil. Só depende dele apresentar um bom futebol, porque o Fábio Santos já é um jogador que está com uma idade mais avançada, não aguenta o tranco de várias partidas consecutivas, de Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, a temporada é recheada de jogos. Então, o Matheus Bidu também é uma peça importante, uma peça a ser bem analisada, e a torcida do Corinthians torce muito para ele fazer um bom jogo, para ter uma boa opção nessa lateral esquerda, que faz tempo que o Corinthians busca um bom jogador para atuar nesse lado de campo. Fausto Vera também vem dispensando comentários, é um bom jogador, não entrou tão bem contra o Palmeiras, mas é um cara que já demonstrou sua qualidade defensiva, uma boa saída de bola, tem um bom passe, então é um cara que tem tudo para fazer um bom jogo hoje. E o Juliano, que muita gente critica, foi bem contra o Palmeiras, então hoje vai suprir essa ausência do Renato Augusto, vai ser o organizador de jogadas, diferente do que ele foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras ele foi mais um segundo volante ali do que um meio-campista, mas hoje ele tem essa função de organizador de jogadas. Vamos ver se ele mantém o bom nível que ele atuou contra o Palmeiras. Se ele manter esse bom nível, tem tudo para fazer uma grande partida. Corinthians, com essas mudanças, eu acho que dificulta ainda mais o jogo do Corinthians contra o Mirassol. Lembrando que o Corinthians basicamente está classificado, depende dessa vitória hoje, mas mesmo que não vença, o Corinthians está muito próximo da classificação, muito próximo de se garantir na liderança do grupo. Então, é um jogo que para o Corinthians não tem a mesma importância do que para o Mirassol, isso é óbvio. Porém, é um domingo de carnaval, a Arena Corinthians tem tudo para estar com bom público. Muita gente não trabalha amanhã, na segunda-feira, então tem tudo para ter um bom público em Itaquera. E isso tem que motivar os jogadores, não tem jeito, né? A torcida do Corinthians precisa chamar para si, o time do Corinthians precisa chamar para si essa responsabilidade, para honrar os torcedores que estão lá, pagaram os ingressos, que obviamente não são baratos. Então, mas é uma partida difícil. O Mirassol vai entrar ali comendo grama para esse jogo, porque é um jogo decisivo. Talvez uma derrota para o Mirassol coloque tudo a perder na disputa desse Campeonato Paulista, e o Mirassol apenas não chegará na fase de mata-mata e jogou esse Paulista apenas para cumprir tabela, porque é óbvio que não era uma equipe que ia brigar para não cair, é uma equipe da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, uma equipe que vem tendo bom investimento, montou um elenco mediano para a disputa desse Paulista, um elenco que garante ele na elite do estadual para o ano que vem, mas obviamente o Mirassol buscava uma classificação para as quartas, e uma derrota fica muito difícil para o Mirassol reverter essa terceira colocação no seu grupo em 2 jogos apenas. Então, para o Mirassol é um jogo com cara de final, e isso que vai dificultar bastante para o Corinthians. Tá com uma cara de empate esse jogo. Minha opinião, meu palpite para essa partida de hoje é um jogo de 1-1. Corinthians com algumas mudanças, não são jogadores que estão jogando sempre juntos. Então eu acho que, e com a vontade que o Mirassol vai entrar, que tem que entrar, que é um jogo decisivo,
Eu acho que o Mirassol vindo de uma boa sequência de resultados, eu acho que o Mirassol segura um empate em Itaquera, 1-1, e esse empate acaba dando uma sobrevida para o Mirassol, e o Mirassol acaba ganhando mais motivação para tentar garantir essa vaga nas quartas de final. Lembrando que o Mirassol é o terceiro no grupo B, grupo que tem São Paulo, Água Santa, o próprio Mirassol e o Guarani, e o Corinthians lidera o grupo A, o grupo que tem Corinthians, São Bento, Ferroviária e Ituano. Qual que é o seu palpite para a partida de hoje? Comente aqui, tá bom? Quem que vence o jogo de hoje, quem que é o favorito. Se inscreva no canal se gostou do vídeo. E se gostou bastante do vídeo, dá aquele like também, que ajuda bastante, tá bom? Grande abraço a todos, um bom domingo de carnaval. Beba com moderação para você que gosta de tomar uma. E é isso, rapaziada. Grande abraço a todos. Tamo junto.